Olha, agora nós vamos falar sobre campanha eleitoral, propaganda especificamente. Propaganda eleitoral que começa hoje. Aliás, começou hoje a propaganda eleitoral. Nós estamos recebendo aqui o doutor Wendel Eloy, que é advogado eleitoral e que vai conversar conosco sobre vários pontos dessa legislação eleitoral tão instável que nós temos, que muda de eleição para eleição, enfim. Doutor Wendel, muito obrigado, um prazer receber o senhor aqui. Obrigado por ter vindo nesse feriado. Prazer é todo meu, Douglas. O advogado eleitoralista não tem folga. Não tem folga, exatamente. Período, né? Não, aí começou, não tem folga, pode ser qualquer feriado, tem que estar... Começa a propaganda e depois, quando começa a campanha, aí é que o advogado não tem folga, mas é hora nenhuma, né? Exatamente. Então, vamos começar. Vou começar fazendo a seguinte pergunta. Em linhas gerais, o que é que difere a legislação que rege as eleições deste ano da legislação da última eleição municipal? Pronto. Geralmente, Douglas, nós temos algumas alterações um ano antes das eleições. A principal preocupação do tribunal para essa eleição foi a questão da internet, das deepfakes, né? Que já vinha sendo uma preocupação crescente, né? Exatamente. E agora ficou mais forte. Como agora está regulamentado, então a justiça já tem como dizer o que pode, o que não pode, o que deve acontecer e o que não deve acontecer. Então, o senhor falou de agora está regulamentado. Esse é o grande problema, quer dizer, a tecnologia rapidamente cria mecanismos que são incorporados por candidatos, por eleitores, por pessoas que estão deliberadamente produzindo material que desobedece à legislação eleitoral, e a justiça eleitoral, enfim, as regras precisam ser criadas, como o senhor disse no caso da deepfake, para que a justiça eleitoral possa agir, tenha ali mais embasamento para agir. Qual é o procedimento no caso, por exemplo, de inteligência artificial? Pronto. Para as propagandas hoje que utilizam a inteligência artificial, o candidato é obrigado a informar que aquela propaganda está sendo feita com o uso de inteligência artificial. Seja ela impressa, seja ela só áudio, ou seja ela um vídeo, mas ela tem que constar no início da propaganda que aquilo foi feito com auxílio da inteligência artificial. No caso de texto é complicado se identificar, né? No caso de um texto em si, texto escrito mesmo, só o texto, é mais complicado. No caso de imagem, vídeo, enfim, qualquer outro elemento, não, aí já é mais fácil. Mas até o impresso, o texto até que não, mas as imagens que são criadas para colocar naquele panfleto, aí, por exemplo, já tem. Agora, aquelas alterações de imagem, por exemplo, uma correção de rosto, a correção... O chamado retoque, ele não precisa ser identificado. Agora, doutor Wendel, e o que é permitido de inteligência artificial? Tem um limite, acho que tem um limite, né? A legislação impõe um limite, né? Porque se não impor, o céu é o limite, né? Até com a imposição de limite, hoje nós conseguimos procurar o brasileiro sempre encontra um jeitinho, né? E esse jeitinho só reflete na eleição seguinte, porque quando há regulamentação como essa agora da inteligência artificial. Mas em si, o que pode ser feito? Eu posso usar a inteligência artificial para várias situações, mas vamos lá para o que eu não posso usar. Eu não posso, por exemplo, usar imagens de pessoas alterando que ela está falando ou o ambiente que ela está, né, que são de fato as deepfakes, né? Não posso utilizar de jeito nenhum, é proibido na legislação eleitoral. Agora, o uso para criar um cenário, um projeto que você tem, por exemplo, o candidato tem um projeto de quer apresentar como ficaria um determinado local no futuro, uma proposta dele. Ele pode usar a inteligência artificial para fazer essas imagens sem problema nenhum. O senhor está falando no caso de deepfake, por exemplo, às vezes circulam nas redes sociais vídeos, por exemplo, de um candidato dizendo algo absurdo, né, agressivo, que ele nunca falou. Fora do contexto, contextualizado. Sim.
Aí nem para promover o candidato, por exemplo, eu posso pegar uma imagem de qualquer pessoa, utilizar a inteligência artificial e dizer, olha, eu estou apoiando esse candidato. Isso, pronto. Né? Nem para beneficiar e tampouco para denegrir a imagem do outro. Alguém dizendo alguma coisa, ou até mesmo o próprio candidato do outro lado, se usar uma imagem dele fazendo alguma coisa que ele de fato não fez, ou que falou. Agora, a Justiça Eleitoral, a gente vê o Tribunal Superior Eleitoral muito empenhado, muito dedicado nessa fiscalização, os tribunais regionais eleitorais, na mesma forma, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, que atualmente é comandado pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, que é um homem extremamente estudioso, dedicado, inteligente, muito inteligente, mas sempre, doutor, ainda é um desafio, porque você não sabe o que... Tem situações que você sabe mais ou menos o que vai aparecer, mas no caso da eleição você não tem noção, você tem noção de algumas situações. De repente você é bombardeado com uma situação que não era prevista. Então pergunto ao senhor, nós temos hoje um quadro, se a gente for analisar a Justiça Eleitoral, começando pela análise do quadro, a gente historicamente tem um quadro sempre de funcionários, servidores, muito aquém do que é necessário, sempre. Nós não temos, por exemplo, nós temos uma justiça eleitoral, né, separada, mas nós não temos a capilaridade dela, né, quer dizer, promotores eleitorais, nós não temos. São os promotores que trabalham no dia a dia, nas diversas áreas, que transformam-se também em promotores eleitorais e trabalham nos pleitos que ocorrem. E passando para a estrutura de fiscalização, incluindo a necessidade de ter equipamentos para identificar esses casos, de uso devido de inteligência artificial, de deepfake, tudo que envolve a tentativa, por exemplo, de invasão de contas de redes sociais. Temos essa estrutura disponível, Tueno? De fato, não temos. Eu até parabenizo a equipe da Justiça Eleitoral, inclusive os juízes. São heróis, porque, como nós estávamos conversando anteriormente, toda eleição há uma novidade. A legislação muda, acrescenta uma coisa, tira outra. E não existe aquele juiz eleitoral especialista só em eleições. Dedicado. Principalmente naquelas comarcas menores, no interior. O juiz que cuida, que julga outras causas, vai julgar a eleitoral. E muitas vezes passa despercebido para ele alguma coisa de atualização, ou alguma coisa que já deixou de ser proibido, ou que era permitido na eleição anterior, nessa não é mais. Então há essa falta de fato. Como as eleições são de 2 em 2 anos, os juízes são designados para atuarem naquela, às vezes já vem de uma ou outra, e fica um pouco difícil para ele. Nós temos algumas... eu pude verificar que houveram muitos treinamentos para os servidores da Justiça, inclusive alguns treinamentos até abertos que você pode acessar na internet e verificar. São horas e horas de treinamento em situações práticas que os especialistas orientam os funcionários dos tribunais regionais eleitorais a como identificar aquela situação. Mas, de fato, nós temos uma estrutura, apesar de muito competentes, mas nós temos uma estrutura aquém da necessária. E aí, imaginando essa estrutura separada, nós tivéssemos um corpo ali, pelo menos um corpo básico, né, de juízes e servidores, e especializados, quer dizer, muitas vezes uma ação eleitoral, ela se inicia no pleito e vai ser decidido um ano depois, um ano e meio. Nós tivemos agora vereadores cassados no final do mandato, Teresina. Então, isso continua tramitando, exigindo de juízes, embarcadores, enfim, essa avaliação. Porque ela só vai efetivamente chegar em um fórum específico eleitoral quando vai para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Até lá são instâncias da justiça comum que tramita, né? Então, se tivesse esse corpo de funcionários, doutor, a gente teria pessoas ali que se dedicariam no final da eleição, não só para tocar os processos, o dia a dia, mas para ir, inclusive, estudando, se atualizando, criando, fazendo sugestões para melhorar o sistema. A gente não tem, quer dizer, e aí eu fico pensando que é impossível imaginar mais aquele cenário tradicional de apuração
de papel e aqueles crimes que eram tão fáceis de se identificar. Qualquer pessoa identificava naquela época, não precisava nem ser um especialista, mas hoje é muito complicado e a tendência é ficar cada vez mais difícil. Sim, sim. Seria o ideal que nós tivéssemos essa estrutura, né? Mas, de fato, é muito trabalho para pouca mão de obra. E o que acontece? Nós começamos agora ao início da contagem dos prazos em dias corridos, né? Acabou sábado, domingo, feriado. Então não tem mais feriado, não tem mais nada. Não tem. Então a equipe que analisa isso, o judiciário eleitoral, ele corre a passos largos para as ações. Só que são muitas ações. Às vezes uma coisa tão simples e as pessoas ajuizam, os adversários querem de qualquer forma brigar mais pelo judicial do que pelo eleitoral, pelo voto mesmo em si, né? Agora, e se intensifica agora, começou campanha. Com certeza. A propaganda no rádio, na TV, quer dizer, enfim. Mas é muito complicado realmente imaginar que isso seja possível ser feito da forma ideal. Nunca é feito da forma ideal. Então, nesta eleição, qual a projeção que o senhor faz? Será mais uma vez uma eleição muito judicializada? Essa inclusão cada vez maior da tecnologia gera uma judicialização maior do que o habitual? Sim, sim. Mas eu ouvi em conversa com alguns estados, me disseram que a expectativa deles é que para essa eleição ainda não seja a eleição que seja judicializada pela questão da inteligência artificial. Eu até ponderei, digo, não, mas será que é a novidade agora? E eles disseram, não, a gente está prevendo para a próxima que as coisas sejam mais externadas. A gente teve a eleição do ex-presidente Barack Obama, a primeira, que ali sim a gente teve uma participação, a gente viu uma participação, não seria uma participação, mas uma influência muito grande das redes sociais. Sendo que as redes sociais já existiam, mas ali, em termos eleitorais, houve realmente uma influência muito grande das redes sociais. De lá para cá, a participação das redes sociais só cresceu. E aí nós tivemos aí a questão do surgimento do deepfake, também só cresceu. Agora nós temos a inteligência artificial. Digamos que a gente está num estágio... Porque, em termos práticos, aí, esquecendo a eleição, em termos práticos, nós estamos, para os especialistas, no segundo ano da inteligência artificial. O impacto já existe um impacto muito grande no mundo de um modo geral, mas o impacto maior, a previsão deles é de 3 a 4 anos. Quer dizer, será no próximo ano para o 4º ano. Então, acho que esse raciocínio tem até uma certa, dos seus colegas, tem até uma certa, na próxima, 2026, aí sim, aí já tem uma participação maior da inteligência artificial. Então, é uma coisa que sempre se repete, mas se repete muito. E, às vezes, a gente recebe, como jornalista, recebe alguns exemplos, porque o jornalista é bom, porque, assim, todo mundo da posição da situação manda material, então você pega ali. A Justiça Eleitoral, ela tem vários mecanismos de fiscalização. Um deles são as redes sociais. Sim. Então, vou colocar uma situação aqui. A prestação de contas que é feita pelo candidato, ela não é só, ela não exige uma prestação de contas só no final da eleição. Ela tem que ser durante a eleição. Aí, o candidato diz que nesse período gastou X. Um valor considerado pequeno, que não dá para fazer muita coisa. Mas, nas redes sociais do candidato, os eventos registrados pela equipe de assessoria de imprensa mostram um luxo, uma estrutura enorme, algo que é incompatível completamente, visualmente, basta olhar, é incompatível com aquilo que foi declarado. Aí eu pergunto para o senhor, a justiça pega alguns casos, dá para pegar tudo? Ou passa muitas vezes algo que a justiça não consegue captar, que só conseguiria se houvesse uma denúncia? Pode passar despercebida. As redes sociais hoje, ela é um aliado e ela é um do contra, né? Muitas vezes a própria equipe do judiciário, ela acompanha as redes sociais do candidato justamente para detectar isso. De repente, ele está fazendo um evento em tal local que seria impossível ele fazer sem gastar alguma coisa, o deslocamento, a estrutura. Só que na prestação de contas aquilo não aparece. Então é como você diz, aí ele,
tem essa situação aqui que não está aqui, não está correto. E ela pega o candidato de fato para essas situações. Geralmente o que é eleito sofre mais com isso, porque quem perde tem o direito de reclamar, de espernear, de denunciar, e ele vai fazer essas denúncias. E as redes sociais hoje fica tudo lá. Então, quem já perdeu, a intenção é bombardear de... Vai para cima daquela situação. Eu perdi no voto, vou tentar ganhar na esfera judicial. E realmente a equipe do eleitoral está acompanhando isso, está gravando, está printando as páginas, por mais que se apague, mas em algumas situações aquilo está lá gravado. E não se exclui definitivamente. Você pode até excluir aqui, mas no metadados, arquivo na nuvem está lá em algum lugar. Aí o senhor falou em metadados, em nuvem, e eu queria perguntar o seguinte, nas últimas eleições a gente viu claramente o embate, e aí eu acho que não se viu isso tão intensamente em outros países, pelo menos os países onde as eleições são mais badaladas. Mas no Brasil, houve, por parte do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, um embate tremendo com as redes sociais, as plataformas que mantêm essas redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok, o Telegram, o WhatsApp, no sentido de serem rápidas para cumprirem decisões judiciais e também criarem um ambiente durante o período eleitoral que dificulte o máximo o uso dessas plataformas para burlar a legislação. Hoje nós já temos um cenário de uma maior colaboração dessas redes sociais, dessas plataformas, apesar de não... O Telegram, se eu não me engano, na época, o ministro Alexandre de Moraes teve que tomar uma medida mais dura. Derrubar as redes sociais. Porque nem advogado no Brasil o Telegram tinha, não tinha um escritório com um advogado no Brasil. Isso é verdade. A internet hoje é mundial, então você não precisa ter uma sede local para trabalhar naquela região, para atuar naquela região. E, inclusive, hoje, algumas operadoras dizem que não querem trabalhar com a parte eleitoral. Não vão aceitar as propagandas, os impulsionamentos, o pagamento do candidato justamente para evitar esse tipo de situação. Quer dizer, preferem abrir mão da receita que teriam para evitar essas confusões. E é até um pouco complicado isso, porque o que acontece? O candidato hoje, eu como candidato, eu posso impulsionar a minha rede social. Tá? E geralmente é um sistema de pré-pago. Você bota um determinado valor e vai utilizando e abatendo. Ocorre que às vezes ele não dimensiona isso corretamente e chega ao final da campanha, naquele momento que não posso mais impulsionar, e eu tenho saldo naquela conta, naquele crédito, e eu não tenho esse estorno. Então já gera uma complicação na prestação de contas do candidato. Porque tem dois tipos de impulsionamento aí. Tem o tráfego pago, que esse como o senhor está falando, é contínuo. Você vai, à medida em que converte aquela ação, você paga. Isso. E aquele impulsionamento direto, que você bota um valor específico. Esse é o valor, o candidato fez um comício em lugar tal, achou que o comício foi muito bom, então eu vou colocar aqui, digamos, R$100 para impulsionar esse post específico daquele comício. Aqueles R$100 você pode até cancelar o impulsionamento, mas se você deixar, ele vai ser usado pela rede social. Então ele vai ser usado como um todo. Pode não atingir o resultado, tanto é que eles dão lá, as redes sociais dão um mínimo de tanto, o máximo de tanto, dentro daquela margem ali. Mas o tráfego pago, quando é feito continuamente, ele realmente apresenta esse tipo de situação. Então, mas eu pelo menos percebo que já, pelo menos disposição, aqueles que vão aceitar, já há uma certa disposição, não digo por vontade de colaborar, mas por medo da justiça brasileira. Sim, sim. Porque hoje a justiça pode, de fato, derrubar uma rede, como já derrubou em eleições pretéritas, né? Então tem que ter essa colaboração de fato. E a justiça tem um poder de polícia. Se ela verificar uma situação que é proibida, ele pode de imediato mandar cessar em até 24 horas essa situação verificada, essa inconformidade. E o medo das redes sociais se dá única e exclusivamente pelo mercado brasileiro, o tamanho do mercado brasileiro, a importância econômica que o Brasil tem em qualquer rede social. O Brasil é top 3 em qualquer rede social, se você pegar. Algumas primeiro, outras segundo, outras não sai do top 3. Então todo mundo olha para o Brasil como
Agora mesmo o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, mandou uma mensagem, gravou lá um vídeo específico para o Brasil. Acho que foi só para os Estados Unidos e para o Brasil que ele gravou especificamente. Então, tem essa questão. Agora, o que não muda, e quando muda para melhor, isso aí ninguém pode questionar, é a segurança da urna eletrônica. Esse é um fato que é questionado durante as eleições, mas nós não podemos... O que eu acho engraçado, doutor, é que é questionado, mas ninguém apresenta uma prova concreta. Quem perde questiona, geralmente, né? Quem ganha. Mas hoje é até crime se questionar a segurança da urna eletrônica, da votação. E está legalmente, lá está na lei, que é um crime você questionar. Então, já se barra aí essa situação de questionamento. Mas hoje é uma das mais seguras do mundo. Você imaginar que uma eleição num país, tamanho do Brasil, com as dimensões do Brasil, você tem uma eleição que encerra às 5 da tarde, né? 5 da tarde, eu acho. 5 da tarde. Quer dizer, quem está com senha ali... A fila fica até 6, o local 7, fica não até interessa 7. Se for até 10 fica, não tem problema, mas tem da senha. Mas vamos lá, 8 da noite, 9, 9 e meia, em caso assim de muita complicação, 10 da noite, 5 você tem um resultado completo da eleição. Então, isso é um negócio. Já imaginou uma contagem manual, os dias que levaria, o tamanho da confusão para se ter um resultado final ali, com a chancela do TSE, seria algo inimaginável. E a credibilidade que tem, porque assim, eu peguei o tempo do foto no papel, que ia contar, você ia contar, então não tem como você acreditar que aquilo saiu tal qual foi votado, né? Então, inúmeras pessoas no Verdão, na época daqueles que tinha lá, e as pessoas iam contar preenchiam o formulário, mas quem garantia que aquilo dali ele estava realmente colocando? Hoje não. A urna sai fidedigna ao que foi inserido lá. O pessoal diz que não, porque não tem, como é que se diz, não tem um mecanismo de verificação, mas quando a urna é encerrada, o boletim da urna é emitido e é fixado lá no local da votação, já dando o resultado de cada candidato. Isso. Ali é uma comprovação de que... Antes e depois, né? Porque quando ela abre a zerésima, que é para sai mostrar o relatório tem... para dizer, ó, tá tudo zerado. E depois... Quando encerra, tem os fiscais dos partidos, dos candidatos que estão lá acompanhando, emitem e entregam, inclusive, uma cópia para eles. E todos os votos que foram dados ali vão sair. Vão sair. Todos ali, pode conferir. Doutor, da participação, quem nos acompanha, a participação do eleitor. Qual é a importância da participação do eleitor em todos os sentidos? Então, assim, não só em acompanhar as propostas dos candidatos, em votar, em mobilizar as pessoas que votem, em fiscalizar e em não participar de nenhum cometimento de crime contra a legislação eleitoral. É o maior fiscal da eleição hoje, é o eleitor. Eu estava até conversando hoje de manhã com uma pessoa e ela disse, doutor, há tempos atrás, quando era permitido o showmício, se media a popularidade do candidato por quem fizesse a melhor festa, principalmente no interior. Trazia o melhor artista, juntava aquela multidão e dizia, não, esse aqui é o melhor. Hoje, as pessoas observam mais o que é o candidato, o que ele traz, qual a vantagem que ele traz para a coletividade. E todo mundo virou um fiscal de campanha. Hoje, todo mundo tem um celular, uma criança de 9, 10, 11 anos já sabe usar o celular, já entra, usa melhor que muitos adultos. Ensina até, às vezes para os avós estão lá, meu filho, venha cá e ajude. Então, a Justiça Eleitoral ela tem os aplicativos de denúncia, como Pardal, que você inclusive filma, tira foto, manda geolocalização para os ministérios públicos para apurarem aquela irregularidade. E com isso fica uma coisa mais vigiada. Todo mundo acompanha, todo mundo hoje sabe o que não pode, principalmente o que não pode. O eleitor vê uma situação na rua e diz, isso aqui não pode, tira uma foto e vai denunciar. Então é muito importante e é muito salutar esse tipo de situação e esse tipo de comportamento do eleitor. De fato, ele deve, eu estimulo a ele que faça as denúncias das irregularidades. E lembrando, doutor Endo, que essa denúncia, quando a gente tem medo, principalmente cidades menores, onde as pessoas,
os políticos têm uma influência maior sobre a vida da população, não também denunciar, a identidade é mantida em sigilo absoluto, não há a mínima possibilidade de identificação. Tem, no próprio aplicativo, ele lhe dá a possibilidade de você denunciar publicamente, aparecer quem denunciou, ou anonimamente. Você pode dizer, não, vou denunciar Não anonimamente. Quero, pronto, fica... Bom, para a gente encerrar aqui, só para dar um panorama desse calendário que o senhor acabou de falar, que hoje começa a campanha eleitoral. Propaganda eleitoral no Rádio e TV vem depois. Mas hoje nós iniciamos a campanha eleitoral. O que é a campanha eleitoral? O que é que se pode fazer? O que é que não se pode fazer? Acabou a ansiedade dos candidatos, né? Até ontem estava todo mundo... Doutor, posso divulgar meu número? Posso pedir voto? Desde hoje, já se pode pedir o voto, pode divulgar o número, pode distribuir seu material de campanha, pode usar a rede social para pedir voto, pode fazer comício já. Tá? Então, a partir de hoje, os atos de campanha estão permitidos. Dia 30 as começa... redes sociais, fazer lá postagens, seu banner, de tudo. Pode impulsionar a sua campanha em rede social. Ele, né? O eleitor não pode impulsionar para o candidato. Ou seja, se eu voto em um determinado candidato, eu não posso criar ali um conteúdo favorável ao meu candidato e eu impulsionar esse conteúdo. Eu não posso. Eu posso até criar e postar na minha rede, mas eu não posso pagar, eu não posso impulsionar aquilo que eu criei para... Quer dizer, o eleitor pode participar também, criar conteúdo, postando e dizendo por que é que vota, enfim. Mas impulsionamento, a permissão é só do candidato, da rede própria do candidato. Ele nem pode impulsionar outra rede, né? Ele pode, o próprio candidato pode, o partido, coligação e federação são os que são autorizados para fazer esse impulsionamento. E suas páginas oficiais. Sim. Páginas oficiais. Então, o eleitor que está nos acompanhando, impulsionar não pode, é crime eleitoral. E aí, nós temos vários prazos, como o senhor disse, que são dias corridos, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Se são 3 dias, começa na sexta, o sábado e o domingo contam. Conta. Porque também não tem muito tempo, né? É o tempo curto. E aí nós temos a próxima data, digamos, de maior relevância é a propaganda eleitoral. Né? Na rede de TV e rádio. TV e rádio. Que é dia 30. A partir de dia 30 tem agora, a propaganda gratuita, sim. Sim. E vai até o dia 3. Até o dia 3 de outubro. São 70 minutos durante a programação de propaganda gratuita, que inclusive o candidato só participa daquela. Ele não pode pagar para estar em rede de TV e rádio. A aparição dele fazendo propaganda tem que ser no horário gratuito. Gratuito. Não pode participar. Então, muito obrigado pela participação. Foi um prazer receber o senhor aqui. E aí deixar o convite só voltar outras vezes, porque daqui em diante o negócio vai apertar. E dúvidas surgirão, as pessoas vão ficar... muitos mandam sempre dúvidas para o jornal, para saber se isso pode, se não pode. Até denúncias são feitas. Então, de tempos em tempos, sempre de acordo com a sua disponibilidade, que o senhor voltasse para a gente conversar sobre o que vai acontecer a partir de agora. Pronto, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite e estou às ordens sempre que precisarem.